Olá a todas as pessoas que estão me assistindo, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, mas estou sentindo bem pertinho de vocês para que estudemos a Palavra de Deus. Vamos tirar alguns minutos, é sempre muito bom nós separarmos um pouco de tempo para dedicarmos ao estudo da Palavra, porque nós queremos ir ao céu, certo? E para irmos ao céu nós precisamos estar acostumados com a atmosfera do céu, acostumado com a Palavra de Deus, com aquilo que Ele quer para nós. Então, vamos meditar no que se encontra em 2 Timóteo. Vamos ler a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 22. Leia comigo aí da sua casa. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então essa mensagem aqui que eu vou passar hoje é direcionada principalmente aos jovens. Irmãos, os jovens está a força da igreja, está a inteligência, o jovem pega rápido as coisas, tem uma mente boa, então o jovem é muito precioso para o reino de Deus. E Satanás sabe disso, e ele quer trabalhar muito em cima dos jovens para que os jovens gastem a sua força longe de Deus. Gastem a sua força para, se não é para Deus, é para quem? É para Satanás, não tem outra forma. Então, eu gostaria de meditar também com os irmãos, além desse texto, eu estou aqui utilizando a meditação matinal Maranata. Nós vamos ler um pedacinho para entendermos o que Deus quer para nós hoje. Querido amigo jovem, um pouco de tempo semeando joio produzirá uma colheita que tornará amarga toda a sua vida. Não sei, que é muito forte, porque às vezes nós caímos na tentação, algo simples ali, mas que pode ter um efeito terrível para toda a vida. E nosso curso ser mudado. Imagina nós perdemos a salvação por causa de algo que cometemos lá atrás. Algo assim simples que dava para ter vencido com a graça de Deus, mas nós desistimos por algum motivo. Continua o texto. Um momento de descuido, ceder uma vez à tentação, pode desviar todo o curso de sua vida para a direção errada. Você só consegue ser jovem uma vez. Torne essa juventude útil. Uma vez que você passou pelo caminho, não poderá retornar para corrigir seus erros. Em outro texto fala que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. E é interessante que Satanás ele não vem assim de uma forma: oi, prazer, eu sou Satanás, eu estou aqui para te tentar, para te levar para o inferno. Não acham que Satanás vem assim? Pelo contrário, Satanás vem como se fosse algo muito bom. Então ele vem ali de uma forma que a gente nem percebe, furtivamente, com algo tão bonito exteriormente, mas quando nós entramos, quando nós aceitamos, a gente vê que é como se fosse aquilo que Jesus falava, um sepulcro caiado, ou seja, sepulcro bonito por fora, mas por dentro é terrível. É interessante que a gente pode pecar de diversas formas. Temos o pecado, uma ação, uma omissão, uma motivação errada, um pensamento, tudo isso é pecado. Mas é interessante que as consequências são diferentes para esses determinados pecados. É claro que uma ação vai ter mais consequência do que um pensamento, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a ação, você está ali fazendo alguma coisa errada, envolve outra pessoa. Talvez algumas pessoas vejam, agora o pensamento não. Então, pecado é pecado, mas tem os seus pesos e as suas consequências diferentes. Então, nós temos um caso assim que se fala muito, mas eu gostaria de só relembrar o caso de Davi. Davi, um descuido que ele teve ali enquanto ele andava pelo palácio, quando ele viu Batseba, um descuido que ele teve, ele acabou adulterando e matando. Então, assim, foi rápido. Davi estava tão bem com Deus, descuidou um pouquinho, caiu. Então a gente às vezes está bem aqui, está lendo a Bíblia, vai na igreja, mas por um descuido, um momentinho terrível ali que nós cedemos, Satanás ele pega-nos com a sua armadilha
e assim nós somos usados por Ele para fazer algo errado. Somos objetos de vergonha na mão de Satanás. Creio aqui que ninguém de vocês, ninguém de nós, quer ser objeto de vergonha na mão de Satanás. Quer perder a salvação por algo simples. Então, os verdadeiros cristãos, ele quer ir até a morte, mas não vai ceder à tentação. Nós temos vários exemplos de pessoas perseguidas na Bíblia que preferiram a morte do que negar a Cristo. Mas é uma coisa interessante. Para nós chegarmos no nível espiritual de que nós temos forças para vencer a tentação, é algo contínuo. Eu não leio a Bíblia hoje e pronto, agora estou saciado. Não, irmãos, a gente tem que passar o dia todo olhando para Cristo, o dia todo em comunhão com Cristo. É como Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele estava olhando para Cristo, estava tudo certo. Mas e quando ele parou de olhar para Cristo? Começou a afundar. Então a nossa vida espiritual é como esse caso de Pedro. Quando nós estamos olhando para Cristo, quando estamos com Ele ao nosso lado, nós vencemos. Mas se nós descuidarmos por um momento, nossa vida pode ser totalmente mudada por causa de um erro, uma tentação que cedemos. Nós temos que aprender com essas pessoas, aprender com as pessoas da Bíblia, e muitas pessoas que estão de idade, eles podem nos ensinar também erros no passado que, se eles voltassem, eles fariam diferentes. Se Davi estivesse aqui hoje, perguntasse a Davi, se você soubesse todas essas consequências, todas essas desgraças que você teve por causa do seu pecado, você faria de novo? Eu tenho certeza que Davi falaria que não faria, certamente. Então, quando vier uma tentação para nós, nós devemos pensar lá na frente. Peraí, depois que se eu ceder essa tentação, vai ter consequência. Pense em Cristo. Pense no quão grande valor você tem para Ele e como o sacrifício dele foi para salvar você, e às vezes a gente não dá valor. Então, o que falta para nós darmos valor para o que Cristo fez por nós? O mínimo que nós podemos fazer é apegar-nos a Ele para que Ele nos dê força e vençamos as tentações que sobrevierem a nós. É o meu desejo, a minha oração para você aí que está me assistindo, que você prossiga olhando para Cristo. E se desviar em algum momento, volte, mas procure sempre não desviar. Porque uma desviada de olhar, as consequências podem se tornar algo amargo para toda a sua vida. Deus abençoe para isso. Amém.